Fala, nação, beleza? Rafa Reina aqui e hoje vamos reagir ao bate-pronto com os direitos autorais da Jovem Pan e vamos ver o que o Vampeta tem sobre a falar sobre hoje que a seleção vai jogar contra Gana. E com isso, rapaziada, vamos também ter os nossos meninos lá na frente, como o Pedro e o Rascaeta. Seria um sonho, mas é Everton Ribeiro. E também tem os nossos cria da base, né, rapaziada? Tem o Vini, tem o Paquetá. E vamos ver aí o que o Vampeta tem que falar sobre isso. Vamos dar o play e seguir em frente. O Pedro que melhorou muito, né? Teve um crescimento com o Dorival Júnior, 26 jogos desde a chegada do técnico do Mengão, 16 gols, 7 assistências e ele já ultrapassou a sua temporada, né? A sua melhor temporada no quesito gols, né? Então impressionante, o Pedro vem jogando muita bola. E aí, ontem, aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, né, nos últimos dias eu conversava com o Flávio Prado e ele falou assim, eu não acho que jogador do Brasil vai fazer a diferença na Copa do Mundo ou nos jogos da seleção. Ele falou assim, mas o Pedro, ele teve uma passagem pela Europa e ele poderia ter permanecido na Europa. Ele é um jogador com essa qualidade, pelo menos eu vejo dessa forma. Ele não botou barato não, viu, Pedro? Ele foi comprado caro, viu? E poderia ter permanecido e vira e mexe tem alguma sondagem de time europeu, falaram que é a última sondagem, né? Pelo que a gente vem acompanhando nesse mercado de especulações, de monitoramento, foi do Sevilha da Espanha, mas o Flamengo não quis liberar e tem uma baita condição financeira para isso e também uma baita vitrine jogar no Flamengo, enfim, a gente não discute isso, mas o Pedro, para mim, é um jogador que pode sim ser útil na Copa do Mundo. O que você acha, Bruno Prado, Fábio Piperno? O que vocês pensam em relação a esse assunto, Pedro na seleção e Pedro na Copa do Mundo? Ele vai ter a chance de jogar, em algum momento ele vai estar ali, porque é um jogador que realmente a comissão técnica da seleção pensa em contar com ele na Copa. Pensa, como eu falei aqui várias vezes, é por uma coisa específica, por ser uma característica que eles acreditam que é diferente dos outros jogadores que eles têm. E assim, eu acho que eles não imaginam o Pedro como um titular, mas um jogador para entrar num jogo em que a defesa adversária estiver mais fechada e ele vai precisar de um cara mais alto, mais forte para tentar entrar dessa maneira na defesa adversária. Eu acho que é essa a intenção do Tite com o Pedro. Em 2018 ele tentou achar também um cara mais de área, e não achou. O Gabriel Jesus e o Firmino eram centroavantes do Brasil naquela Copa e eram jogadores que são centroavantes, jogam de centroavante, mas tem outras características. O Firmino, ele sai da área para articular, o Gabriel Jesus é um cara mais de receber a bola em velocidade, receber a bola mais à frente, tanto que joga do lado muitas vezes. Então ele tentou, o Tite convocou o Diego Souza algumas vezes em 2017, já no segundo semestre de 2017, ele pensou no Diego Souza como essa opção de ter, além do Jesus e do Firmino, um cara mais de área, mais forte. E convocou o William José em 2018. Ele tentou, mas nenhum dos dois convenceu o Tite que deveria estar na Copa. E o Pedro é essa alternativa agora para 2022. E agora são 26 jogadores, então tem sim uma possibilidade bem grande dele estar na Copa. E para você, Piperno? Eu acho que provavelmente ele estará na Copa do Mundo, sim. Eu acho que ele vai ser utilizado nesses dois jogos. Talvez ele entre no decorrer dos jogos ou inicie o outro. O Pedro foi lá para jogar. E última convocação antes da Copa do Mundo, o treinador não chama o jogador só para conhecê-lo ali de pertinho, saber os hábitos dele, que perfume ele usa. Última convocação para a Copa do Mundo é para pôr o cara para jogar. É diferente de uma convocação feita 6, 7 meses antes. Diferente, por exemplo, daquela do Danilo que a gente citou há pouco. Lá ainda faltavam aí 6 meses para a Copa. Essa não. Essa o jogador não vai lá a turismo. Então essa o treinador leva. É aquela história que o Vampeta sempre lembra da convocação pro jogo lá contra a Islândia, né, Vamp? Antes da Copa. Foi. É isso aí. O cara tá lá para ser visto. Então acho que ele vai ser visto, vai entrar e talvez ele participe dos dois jogos. E falando aqui das principais novidades na seleção brasileira, quer falar, Vamos, sobre o Pedro? Não, tô falando assim, só para resumir. Não, pode falar. Eu trabalhei com o Parreira no Corinthians, né? O professor teve na Copa de 94, quem viu os treinos. Aí eu perguntei pro Parreira, né? Eu falei assim, na nossa conversa, assim, na nossa concentração, eu falei, professor, por que você não deu uma oportunidade ao Ronaldo jogar no meio da Copa? Na Copa, 3-0 contra Camarões, teve jogos lá, tudo bem, não com 10 contra os Estados Unidos, 4 de julho, que o Leonardo é expulso. Mas teve uma oportunidade, ele falou, Vampeta, quem estava na Copa e viu os treinos do Ronaldo, o que o Ronaldo fazia nos treinos, se eu boto o Ronaldo, Romário
e Bebeto, eu não ganho a Copa. E eu não quis nem arriscar ele em jogo nenhum, porque eu sabia que ele ia fazer um carnaval, um salseiro, a imprensa, o povo brasileiro ia querer que botasse ele de qualquer jeito e a gente ia ficar com 3 caras parados lá na frente, eu não ganharia a Copa do Mundo. Ele falou pra mim, que ele guardou. Mas entrou Viola, entrou Miller, entrou Paulo Sérgio nos jogos. O Miller entra contra Camarões, quando o Brasil tá dando 3-0. O Viola entra na final contra a Itália, na prorrogação. Estreou na Copa, né? Na final. Na final. E ele falou pra mim, então é a mesma coisa assim, tem treinador que tem um cara ali, mas ele fala assim, eu não vou botar que esse cara pode me complicar e querer daqui a pouco que... É tipo assim, o Pedro tá chegando agora e você tá na janela. O Matheus Cunha tá na frente, o Richarlison tá na frente. Bota o Pedro hoje, o Pedro mete 3, pessoal. O que é que a gente vai falar aqui no dia seguinte? Eu vou falar que o professor Tite foi um gênio, colocou o Pedro na hora certa, mostrou. Tem treinador que não quer esses elogios nesse momento. Então. Entendeu o que eu tô falando? Mostrou O Parreira não queria isso. Mostrou que não é, digamos assim, divorciado do que pensa grande parte do público que gosta de futebol no Brasil. E ele vai sair aplaudido. Quer dizer, eu acho isso. Quer dizer, porque se o cara convoca e não coloca para jogar com temor que o cara vai fazer um grande sucesso e vai arranjar um pepino para ele, é difícil entender esse negócio. Pelo contrário, eu acho que se ele convocou, ele poderia ficar orgulhoso. Eu convoquei na hora certa. Se eu convoco um mês antes, esse cara não faz isso. Tem história da bola aí que você sabe, por exemplo. Claro. A despedida do. O Zico foi no jogo do Maracanã e trouxe o Maradona. Vocês vão lembrar disso, trouxe o Maradona. Aí aquele repórter lá da Globo, lá, o pernambucano, levou o Jacozinho. O Jacozinho não tá na parada, o Canudo. O Jacozinho não tá na parada. Tá o Maradona, o Zico, todo mundo, as estrelas do mundo todo. E não sei como arrumaram o material e deram pro Jacozinho. O Jacozinho entrou. Diz que Zico, Maradona, quem é esse cara aí? Que não é convidado e fez uma maior fumaça, foi um maior rebu, que até hoje a gente lembra. Até hoje a gente lembra disso. Quer dizer, então, a gente está chegando à conclusão. A gente está chegando à conclusão aqui, Pedro. Está chegando à conclusão aqui. Não vou botar que esse cara vai me arrumar dor de cabeça. Que algumas convocações o técnico trouxe para o cara não dar certo. Não, tem. No futebol tem. Teve futebol. Não, eu não estou dizendo que isso que você está falando não é verdade, mas que é difícil a gente entender de fora. É difícil. Se eu fosse um treinador, eu chamasse 26, eu torceria para que, olha, qualquer um que eu colocar, eu quero que arrebente. Depois eu vou ver a escalação que eu vou fazer, mas qualquer um que eu colocar, eu quero que arrebente. Porque é uma prova de que eu convoquei certo. Vários jogadores foram convocados, tiveram oportunidade e decepcionaram. Então, como é que é isso? O treinador foi uma anta, chamou na hora errada, viu mais do que efetivamente o cara tinha para oferecer. Tem os dois lados em tudo. Sim. Eu prefiro olhar, o Piperno me ensinou isso, o lado bom do copo. Isso. O lado bom do copo. A parte meio cheia. Né? O Zagallo que fez isso. Deram tudo na mão do Zagallo, que falou, sabe de uma roupa, até todo mundo para jogar, né? O Tostão, 70, né? O genial Tostão já contou uma história maravilhosa sobre a Copa de 70, o jogo contra a Inglaterra. Para muitos, o jogo mais difícil que o Brasil fez na Copa. O jogo tá 0-0. Tá 0-0, a Inglaterra tá um pouco melhor, o Félix fez um grande jogo e tal, né? Aí o Tostão olha para a beira do campo, Pedro, tá aquecendo, começa a aquecer o Roberto Miranda. Ele, acho que eu vou sair. O Roberto Miranda tá lá na minha posição. Botafogo, ele não vai tirar o Pelé. Acho que vai acabar sobrando para mim. Aí um pouco alguém joga uma bola pro Tostão, marcado lá por 2, espaço curto, tá, ele faz aquela jogada genial que termina no gol. No gol do cruzamento do... O que o Zagallo falou? Roberto, volta, senta. Ele falou, bom, e se eu saio aquela hora, antes do gol, e o Roberto Miranda entra? Será que eu seria titular pro resto da Copa? Tem essas coisas tudo, né? Mas essa história de que, atenção, você ia entrar, Vampeta, você não vai entrar mais. Isso acontece toda hora no futebol, acontece. Né? No Corinthians, o Luizão na final do Brasileiro de 99, o Luizão é expulso contra o Atlético Mineiro no jogo. O Oswaldo pensa em começar com o Dinei para a partida final, o terceiro jogo da final, e escala o Dinei. Na escalação, o Dinei faz assim, não quero jogar, no meio de todo mundo, não me bota não.
Eu sou bom 15 minutos. Mas é os 15 minutos final quando tiver todo mundo cansado. Uma final de Campeonato Brasileiro. Bota outro. Eu não, eu só sou bom nos 15 minutos final. Meu joelho não aguenta mais. Tem isso. E acontece bastante isso. Como disse o Vanderlei, eu prefiro olhar para o lado positivo. Mas é claro que chega a Copa do Mundo, na primeira derrota, ou no primeiro, sei lá, na primeira oscilação do Brasil, se o atacante for o Gabriel Jesus, o Richarlison, o Matheus Cunha, o primeiro comentário vai ser: mas cadê o Pedro, hein? Por que o Pedro não jogou? Com certeza vai ser o primeiro comentário. É como o professor fala, o caso do Daniel Alves, né? O Tite tá essa briga, se levar, vai arrumar pra cabeça, né? É isso aí. Fica sempre esse questionamento, são os dois lados da bola, né? É claro que se ganhar ninguém vai lembrar de nada, ninguém vai fazer essas pontuações. A vitória apaga as lambanças. A gente o Bruno tem uma análise, né, Bruno? Você já falou sobre isso aqui, né? Se ganhar, o Tite vai ser elogiado até pelos erros. Se perder, vai ser criticado até pelos acertos. E é assim. Eu acho isso uma porcaria, mas é assim que é. Né? Eu acho isso uma coisa ridícula, mas... É o que o Bruno, mais ou menos o que o Filipão fez em 2012. O Filipão falou, ó, o clamor popular e a opinião pública queria Romário. Romário falou, ó, se eu perder a Copa, eu vou ser detonado mesmo. Então, já que vai, eu não vou levar ele mesmo. Vai Ronaldo e... Se eu ganhar, eu estou grandão. E se eu perder, com o Romário... Se o Romário for e eu perder, eu vou ser detonado da mesma forma. É, que se o Romário fosse, ele perde e fala, tá vendo? Rachou o grupo, levou o Romário. Rachou o grupo. Aí não é perder na primeira fase, é perder na final. Não é, é perder na final de 1-0. Não é sair não é tomar de 7-1, não é sair na primeira fase. O Romário não foi, já vai pôr contratou o Romário para participar do nosso time aí. Né? Isso acontece. 86 da Copa do Mundo, Tele Santana, o técnico, Tele, o maior ícone aí do futebol arte e tal. Pela primeira vez numa Copa do Mundo, o Brasil jogou com 2 volantes de muita marcação. Elzo e Alemão. Isso não é muito associado ao Tele, mas foi ele quem fez isso. E o Brasil tomou um mísero gol na Copa. O Brasil teve um desempenho defensivo excepcional. Um gol, ainda sabe para jogar que a bola bate, resvala lá no... Estamos de volta. Estamos de volta à TV Jovem Pan News, falando aqui de seleção brasileira, contando as histórias aqui do Vanderlei Nogueira, do Vampeta, do Fábio Piperno. Te interrompi, Piperno, pode seguir falando. Não, então. Agora na TV Jovem Pan News. Dizia então que em 86 o Tele pela primeira vez escala uma seleção brasileira, uma Copa do Mundo com 2 volantes de marcação. Um ícone do futebol arte. E a seleção brasileira teve um desempenho defensivo excepcional. Tomou um gol em 5 jogos e nesse único gol a bola ainda desvia, a Ronaldinho tira do Carlos e o Platini só empurra pro gol. Beleza. Aí a seleção é eliminada nos pênaltis.